Você já parou para pensar em quantas vezes nós queremos a bênção de Deus, o conforto, a resposta para os nossos maiores desejos, mas queremos pular a parte mais difícil? Queremos o prêmio sem passar pelo processo, a colheita sem o plantio, a terra prometida sem a travessia. E é exatamente sobre essa tendência humana, que atravessa os séculos, que vamos falar hoje, mergulhando na história intrigante do capítulo 32 do livro de Números. Imagine a cena. O povo de Israel está na reta final de uma jornada monumental pelo deserto. Estão prestes a cruzar o rio Jordão para conquistar a terra prometida. Mas, antes disso, duas tribos específicas, os filhos de Ruben e os filhos de Gade, olham ao redor e percebem algo muito conveniente. A Bíblia nos diz que eles possuíam uma quantidade imensa de gado. Olhando para a região de Jazer e Gileade, que ficava do lado leste do Jordão, antes de entrar na terra prometida propriamente dita, eles veem que aquela terra é perfeita para pastagem. O gado deles vai engordar rápido ali, o lugar é espaçoso, ideal para a criação de animais. Então, eles tomam uma decisão baseada puramente na conveniência terrena. Vão até Moisés, o sacerdote Eleazar e os líderes da congregação, e fazem um pedido direto: não nos façam atravessar o Jordão. Deixem-nos ficar por aqui mesmo. Esta terra é boa para nós e não precisamos ir além. À primeira vista, pode parecer um pedido prático, comercial, estratégico. Por que arriscar a vida em batalhas do outro lado do rio se a grama já está verde bem aqui na nossa frente? Mas a reação de Moisés é imediata e dura. Moisés não vê aquilo como visão empresarial. Ele vê como egoísmo, medo e uma repetição do erro trágico que manteve os pais deles vagando por 40 anos no deserto. Moisés os confronta com uma pergunta cortante: os irmãos de vocês vão para a guerra e vocês vão ficar sentados aqui? Por que desanimam o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Moisés entende que o pedido deles ameaça a unidade e o senso de dever coletivo do povo. E é aqui que a história toma uma virada fascinante, que serve como uma chave mestra para a nossa vida espiritual hoje. Os homens de Ruben e Gade percebem que erraram na abordagem. Eles voltam atrás e fazem uma contraproposta que muda tudo. Eles dizem a Moisés: nós vamos construir currais para o nosso gado aqui e cidades para os nossos filhos. Mas nós mesmos nos armaremos e marcharemos na vanguarda diante dos filhos de Israel, até introduzi-los no seu lugar. Não voltaremos para as nossas casas até que cada um dos filhos de Israel receba a sua herança. Note o princípio profundo escondido nessa negociação. Eles não foram proibidos de ter o que queriam. Deus não disse: vocês nunca terão essa terra. Mas a regra foi estabelecida de forma clara: primeiro o dever, depois o direito. Primeiro a responsabilidade, depois o benefício. Eles queriam o conforto daquela terra a leste do Jordão? Sim. Mas, para tê-la, eles precisavam primeiro cumprir a sua parte na missão de Deus, ajudando seus irmãos a conquistarem o que lhes pertencia. Eles não podiam desfrutar de nada enquanto a missão estivesse incompleta. Traga esse cenário para a sua vida hoje. Quantas vezes nós nos comportamos exatamente como Ruben e Gade no início daquela conversa? Nós olhamos para a nossa vida financeira, sentimental, profissional ou espiritual e dizemos: Senhor, eu quero essa bênção, eu quero esse conforto, eu quero essa facilidade. Me dá isso agora. Fazemos planos, traçamos atalhos, buscamos o que é mais cômodo e tentamos negociar com Deus. Queremos que Ele abençoe os nossos caprichos, os nossos projetos pessoais e os nossos desejos de gratificação instantânea, muitas vezes sem estarmos dispostos a pagar o preço da obediência, do serviço e da entrega. Muitas pessoas querem a paz de espírito, mas recusam a disciplina da oração e da leitura da palavra. Querem um casamento restaurado, mas não querem abrir mão do orgulho, do egoísmo e da falta de perdão. Querem prosperidade, mas negligenciam a generosidade e a integridade no trabalho. Querem intimidade com Deus, mas querem viver do lado de cá do Jordão, na zona de conforto, sem cruzar o rio da renúncia. O texto de Números 32 nos ensina que Deus não opera na base do atalho egoísta. Antes de pedirmos algo extraordinário, antes de buscarmos uma bênção específica ou uma direção que fuja do comum, existe um princípio de responsabilidade que precisa ser cumprido. Deus exige fidelidade no pouco antes de nos confiar o muito. Ele exige que estejamos dispostos a lutar as batalhas ao lado dos nossos irmãos, a servir na igreja, a ser luz na nossa família, a cumprir o nosso papel com excelência, integridade e amor. As tribos de Ruben e Gade só puderam retornar para suas belas pastagens, para suas famílias seguras e para a terra que tanto desejavam, depois que cruzaram o Jordão, depois que guerrearam,
depois que cumpriram a palavra empenhada diante de Deus e de Moisés. A bênção deles só se tornou legítima e duradoura quando eles honraram o seu dever primeiro. Portanto, avalie hoje os seus pedidos a Deus. O que você tem pedido a Ele que talvez seja apenas uma busca por conforto, egoísmo ou fuga das suas responsabilidades? Qual é o Jordão que você está tentando evitar? Lembre-se de que o favor de Deus não é um passe livre para a ociosidade. Antes de pedir algo fora dos padrões da sua rotina, pergunte-se: eu já estou cumprindo aquilo que Deus já me mandou fazer? Seja fiel nas pequenas coisas, sirva com alegria, coloque os interesses do reino em primeiro lugar e cumpra o seu dever com excelência. Só então você poderá desfrutar com paz e justiça das promessas que Deus preparou para a sua vida, sabendo que você fez a sua parte e que Ele fará muito mais do que você pode pedir ou imaginar. Se este vídeo falou ao seu coração, deixe o seu like para ajudar a levar essa mensagem a mais pessoas. Compartilhe com aquele amigo ou familiar que precisa ouvir essa palavra hoje. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para acompanhar os próximos conteúdos. Fique com Deus e até a próxima!